Olá, bom, eu trouxe aqui as fanzines, tá, da turma 101 e eu separei elas em ordem alfabética, tá? Então vai ser esse o critério aqui e eu vou analisar assim bem brevemente, né? A gente vê os trabalhos que vocês produziram, então conhecendo os trabalhos dos colegas. E bom, vamos lá, vou tentar ser breve, tá? Então, bora lá. Se alguma coisa cair aqui no meio, me perdoem. Bom, vamos começar aqui com a do Alexander. Ele optou por fazer um trabalho em preto e branco, então um trabalho mais econômico, então bem interessante. E a proposta dele era justamente de fazer uma história, né, uma narrativa aqui sobre um mistério, né? Tem um assassinato, coisa e tal. E daí ele compôs usando um alinhamento central, o que é um alinhamento bem complicado, né? Mas nesse tamanho de texto dá para usar tranquilo, de boa. E eu gosto dessa capitular aqui, que tenta imitar uma impressão digital. Talvez tenha que aumentar um pouco a definição para poder justamente pegar o detalhe, né, de que essa é uma digital. Não sei se está aparecendo no vídeo para vocês, vamos ver se aproximando um pouco fica um pouco mais claro, tá? Mas um pouquinho mais de definição aqui faria toda a diferença, tá? E a mesma coisa aqui nos arremates das páginas, né, que está um pouquinho desfocado e tal. Os desenhos são legais. Aqui dá para perceber a referência que ele fez do meme da Homem-Aranha, né? E é isso aí, um trabalho muito bacana, tá? Uma proposta bem enxuta, eu acho que dentro daquela proposta mesmo que a gente tinha falado, assim, vamos fazer algo inicial, assim, fazer um chute para começar. Agora o trabalho da Ana Caroline, tá? E daí a Ana Caroline fez uma sobre filmes, né? Se você for dar aqui no verso, você vai encontrar diversos o sumário, né, das coisas que ela resolveu elencar aqui. E eu gosto bastante desse trabalho, assim, porque é um trabalho feito, digamos assim, no modo mais habitual para isso, que seria colagem, né? Você vê que aqui, não sei se vai aparecer em vídeo, agora aparece, né? Dá pra ver aqui a bordinha de onde ela recortou, né? Então provavelmente ela pegou os cartazes ou fotos que ela foi achando pela internet e daí começou a recortar e compor, escrever por cima, né? Então fica um trabalho bastante interessante, tá? A mesma coisa aqui nos 10 coisas que eu odeio sobre você. E aqui um outro, né? Aqui no caso um anime, uma história em quadrinho e uma canção. Trabalho de composição muito legal, adoro o trabalho de colagem e esse aqui ficou um trabalho bem legal. E eu acho interessante que aproveita a ideia de tipo fazer uma página preenchida, mas que quer terminar em branco, né? Porque você olha aqui, por exemplo, que a página termina aqui, se você imagina que seria toda preenchida, mas não, você faz a personagem correr para fora, né? Então brinca com a própria situação da sangria. Então tem várias coisas interessantes aqui nesse trabalho, né? Algumas que eu acho que até não foram nem propositais, mas que, sabe aqueles encontros felizes? Esse trabalho tem isso, tá? Bem legal. Comentário interessante aqui, esse daqui em particular, a minha filha veio dar risada, falando assim, essa menina tá apaixonada, né? Mas foi engraçado, isso aí. Bom, vilões da Disney, esse daqui é da Ana Laura, favorito. Aqui, talvez o contraste aqui não favoreceu ver o nome, né? Principalmente aqui, Ana Laura a gente até, aqui tá meio que no limite, mas a gente consegue ler, o favorito desaparece. E também é um trabalho no estilo tradicional, assim, com bastante arte manual, o que é muito legal, dá um trabalho de colagem muito bacana, né? E aqui você vê claramente assim que ela faz ela recortou as imagens da hiena, compôs com o Scar junto com o fundo e ela grafou por cima
né? O que cria um tipo de composição bem interessante, bem carregado, mas é muito legal, tá? E as páginas seguintes vão nessa ideia assim, né, de ilustração e colagem e intervenções por meio da escrita, né? Então é um trabalho bem bacana e que acaba criando uma linguagem bem diferente, assim, né? Quando você está acostumado com o trabalho digital, o digital ele meio que dá para você fazer isso. Talvez a gente encontre nessa turma alguns trabalhos que fizeram esse tipo de colagem digital nessa forma. Eu não tenho certeza, mas tenho certeza que nas outras apareceram colagens digitais bem articuladas, assim como essa aqui. E é isso, é um livro sobre vilões bem escuro, bem carregado. Acho que ficou bacana, interessante. O próximo é o da Ana Luísa. E ela resolveu fazer uma abordagem um pouco diferente aqui nos personagens da Pixar, né, falando sobre saúde mental. Aqui a gente pode notar o seguinte, assim, comentários mais técnicos, né, do tipo, falhou um pouquinho aqui a questão da sangria, né? Teria que ter cortado um pouquinho mais justo, para justamente não perceber essa bordinha branca, tá? Mas, de modo geral, um trabalho de composição bem legal, né? De novo, com alinhamento central, para essa mancha de texto não tem problema, acho que funciona bem. E está trabalhando na maioria das situações, trabalha bem com contraste. Aqui preto com branco sempre fácil, né? Aqui começa a ficar um pouco mais difícil, né? Então aqui você começa a ter problemas nessa parte do texto aqui em particular, você tem dificuldades de entender o que está escrito, né? Você tem que... Mas algumas coisas a gente poderia... Ideias assim que me passam, por exemplo, ou às vezes a gente precisa de uma caixa mesmo para dar leitura, ou de sombra projetada, tá? Umas imagens bem legais, trabalhando bastante a ideia, né, de continuidade. Aqui você vê o trabalho que ela teve aqui, né, o cuidado de conseguir fazer lâminas diferentes, né, porque são lâminas diferentes aqui, e conseguiu fazer uma página dupla muito bem montada, então tem um trabalho cuidadoso, né. Aqui a página dupla é um pouco mais fácil, né, mas ficou bem legal. Muito bem. E é isso aí, muito bacana o trabalho da Ana Luísa. Começando, então, terminamos as Anas, vamos para o Antônio. O Antônio resolveu fazer um fanzine sobre o carro dele, né, ou sobre o modelo do carro, melhor dizendo. Né? E daí ele começa com essa montagem aqui, página dupla, né? Mas não é bem uma página dupla, ela parece, mas não é, né? Porque você tem esse elemento aqui, essa teia em 3D aqui de fios, e aqui ele parece que tem uma continuidade, mas é um outro desenho, né? Mas é legal porque funciona de modo harmônico. Aqui provavelmente aqui aconteceu alguma coisa de composição que modificou, né? Onde ele inseriu a imagem digital do carro visto de frente, modificou a imagem do carro, dessa malha que ele colocou aqui ao fundo. Então tem que ter uma série de cuidados quando a gente vai fazer essa transição. E uma coisa importante de fazer é uma pré-impressão, né? Então a gente faz um arquivo de prova para ver onde vai aparecer essas coisas. Esse tipo de artefato pode acontecer, por exemplo, quando você usa imagens vindo de fontes diferentes. Então às vezes um vetor misturando com um PNG, por exemplo, pode gerar esse tipo de coisa. A gente precisa tomar um certo cuidado antes de imprimir, tá? E daí o Antônio ele vai nessa linha de trazer esses fios e coisa e tal, né? Aqui ele montou uma linha do tempo, ficou bem legal também, aproveitando a ideia de página dupla. Aqui ele mostrando algumas diferenças entre os carros.
mas detalhe aqui que algumas fotos em baixa resolução. Talvez não apareça aqui para vocês, tá? Mas precisa tomar um certo cuidado antes de fazer a impressão final. O Antônio ele mostrou o trabalho final e modificou bastante da primeira para a segunda versão. Acho que isso foi importante, o trabalho dele cresceu, né? O trabalho dele melhorou. Aqui também ele fez uma... Tem essa situação, né, onde a gente consegue perceber a troca de cores, tá? Então, entre o arquivo, a foto e o fundo, né? Então, outro item de atenção é olhar se a foto que você está utilizando está em RGB ou CMYK, tá? E daí a foto em PNG provavelmente não vai aguentar trabalhar em CMYK, você vai ter que trabalhar num TIFF ou então no JPG para evitar esse tipo de situação, tá? Aqui faz de novo uma composição com alguns elementos e é isso, né? Só tomar cuidado aqui, às vezes, com as fontes que estão sendo utilizadas, esse tipo de coisa, porque às vezes elas estão variando muito de tamanho, assim. Então talvez eu acho que a dica que dá para deixar aqui desse trabalho assim, é de tentar manter um pouco mais de consistência, mas é um trabalho bastante sólido de modo geral. Vamos pro próximo. Esse aqui, ele acho que não está com a identificação, tá? Mas é o da Bárbara Gianni, tá? E ela resolveu fazer algumas receitas fáceis de fazer. E tem um trabalho aqui que a gente nota assim, bastante elaborado, né? Tanto para manter a consistência, você vê que as fontes, ela opta por utilizar duas fontes aqui, uma fonte para título e uma fonte para o corpo de texto, e ela pega e consegue espalhar isso de acordo com nas páginas com ilustração, mantendo o tamanho delas, o que é bem legal, né? E tem um tamanho bastante adequado para leitura, não é nem grande nem pequeno. Acho bem interessante. Outra coisa que é legal nesse trabalho da Bárbara é que tem bastante variedade, né? Tem cores diferentes, e ainda assim ele tem bastante unidade, no sentido que às vezes você tem... Acho que ela conseguiu encontrar um pacote de imagens aqui que todas elas conversam muito bem, né? Aqui a gente começa a chegar talvez nas situações mais complicadas em termos de contraste, e eu não sei se ela chegou a explorar, mas valeria a pena, né? De qualquer forma, como uma dica geral, você talvez tentar fazer isso com... Já que o fundo está tão escuro, passar a letra para uma cor mais clara, para que aí você possa trabalhar melhor a relação de contraste e ter uma legibilidade um pouco mais fácil, né? E aqui termina com a mousse de leite com chocolate. Ela faz uma brincadeira aqui com o hélio, né? Derretendo e tal, bem legal. Trabalho bastante assim, bonito, bem acabado e bem concebido. Assim, trabalho muito bacana da Bárbara. Vamos lá, esse aqui é da Bárbara, só que vamos ver se eu acho o sobrenome dela aqui. Nossa, Bárbara Vitória, tá? E ela faz um trabalho relacionando algumas poesias com ilustrações. E eu não tenho certeza se eu peguei o melhor volume dela aqui, mas de qualquer forma, são desenhos muito bacanas. E essas poesias também, assim, tem essa ideia de bagunçado e tal, né? Muito bom. As ilustrações são muito legais, a composição em si é muito bacana. Eu acho que o formato ajuda, né? Porque
mesmo como pensando assim, pouco volume de texto, você tem uma composição super equilibrada. Esse é o daqui, é da Beatriz Júlio, e ela também teve aquela abordagem de fazer ele com base em colagem mesmo, tá? Então, ok, voltando. Ela fez com base em colagem e tem coisas escritas à mão, que é muito bacana. Ela fez um sumário aqui, né? E daí ela começa a fazer essa composição que é toda baseada em colagens e é bem legal, né? Aqui a gente tem uma diferença de cor de registro, mas é justamente pela técnica, né? Que foi feito à mão, então você pega uma folha preta e cola com alguma outra coisa preta. E daí você tem esse resultado e é que faz parte da composição, né? Tanto é que o corte é todo muito serrilhado, é muito diferente. Aqui ele vira informação e não ruído, tá? Eu acho que precisa tomar cuidado com essa diferença. Que nesse caso do Antônio aqui, ó, onde a gente nota a transição da cor, isso acaba virando ruído, né? E nesse caso aqui, não. Ele traz informação sobre a materialidade, sobre como o projeto foi feito, como foi concebido, o que fica muito legal e muito bacana também. Então, é isso aqui, o trabalho da Beatriz. Esse daqui é o trabalho da Camille. Tá? Fez sobre o Bob Esponja, também fez muito sucesso aqui em casa. E basicamente o que ela foi fazendo foi uma composição com vários elementos que ela foi cortando e montando, assim. No caso dela, a composição parece até menos uma composição, porque aqui a gente nota, né, tem uma questão de sombra, ela montou meio que uma sombra no digital mesmo, né, mas como é desenho animado, né, baseado em desenho animado, então acaba que fica tudo muito parecido, tem uma unidade muito grande, né? A exceção de algumas coisas aqui que ficaram com baixa resolução, né? Que às vezes seria legal ter sido trabalhado, né? Mas é um trabalho muito bacana também. E é isso aí, vamos pro próximo. Vou acelerando um pouquinho aqui pra... Acabei de notar que eu já tô quase em 20 minutos. Eu quero ver se a gente termina um pouquinho mais rápido. Esse é o da Karina, né? E ela fez aqui crescendo com a Taylor Swift, mostrando as músicas da Taylor Swift, e eu gostei muito desse trabalho, né? Porque ele é um trabalho tradicional também e muito bem executado, assim. A gente, dentro da técnica de colagem, você vê que ela usa papéis variados aqui no fundo para compor, e ela faz intervenções com as letras da Taylor Swift, fotos, então é muito legal, assim. Então, e ele tem essa estética meio carregada, e o que fica fantástico, fora o acabamento aqui, que ela usou fez uma costura, né? Ficou super bonito o acabamento disso. E tem bastante variedade, né? Muito bom, muito bom. Esse aqui é do Diogo, tá? Uma fanzinha sobre como desenhar, como ele colocou na capa mesmo. E basicamente ele foi diagramando uma série de desenhos que ele fez aqui, então bastante questão de composição digital, e eu gosto muito do tamanho de letras, já está bastante adequado para esse tipo de formato de leitura, né? Ele é bastante confortável de ler. E ele vai nesse caminho que é mais ou menos... Você vê que tem uma espécie de grid aqui rolando. Eu não sei se foi super planejado, né? Apesar que ele está muito fluido, assim. Aqui você vê que, obviamente, ele extrapola o grid, né? Mas
geralmente está trabalhando em 2 colunas com largura variável. Eu acredito que seja mais ou menos essa a ideia que foi seguindo. Em várias páginas ele corre disso também, né? E aqui ele deixa uma página livre para você criar seus sketches, né? Que é talvez um recurso assim, do tipo, cara, cansei de montar a diagramação, né? Não recomendo. Diagramem até o final. Essa daqui é do Felipe, ele fez uma sobre a discografia do Metallica, né? E daí ele faz uma diagramação aqui, assim, um trabalho de composição bonito, assim, questão de escolha de cores e tal, tudo muito legal, fazendo uma harmonia com as capas de disco, né? Que é bem legal. Eu acho que o que precisa ser tomado com mais cuidado, escolha de fontes, tá? Essa fonte aqui ela é meio carregada para leitura nesse volume de texto. Teria sido melhor optar por maiúsculas e minúsculas, né? Uma fonte mais normal, talvez um tipo um pouco menor. E aqui, ó, ficou muito justo aqui a margem, né? A gente não tem nem espaço para segurar a fanzine. Tem que ficar caçando os lugares aqui pra gente colocar os dedinhos, tá? Mas muito bonito, trabalho bem acabado, tá? Poderia ter aproveitado um pouco mais a questão das páginas duplas e tal, aqui usou uma só no centro, né? Mas eu acho que poderia ter usado um pouquinho mais, teria sido muito bacana, tá? Muito bom o trabalho do Felipe. Esse aqui do Gabriel ficou fantástico, né? As letras um pouco grandes, mas e o processo do Gabriel foi muito legal, assim, porque tipo, aqui eu não sei se dá pra perceber, mas ele foi fazendo várias colagens de fato, assim, do tipo, então é um misto de digital com o recorte, né, com a colagem, que ficou muito bacana. Também todo em letra maiúscula, talvez para esse volume de texto me incomoda menos ser todo em maiúsculo. Mas bastante variedade, bastante né? Coisas diferentes aqui. Muito bonito o trabalho do Gabriel. Esse aqui é do Yukio, Gabriel Yukio, e aqui a gente tem uma sobre pichação e grafite, tema que eu gosto muitíssimo, então acabo gostando de já parte de uma proposta bacana, assim, pelo menos para mim. O que eu gostaria de ver aqui, talvez, alinhamento central para esse volume de texto não é o mais aconselhável. Aqui tudo bem, porque tipo, você tem isso aqui numa massa de uma letra maior, né, tudo muito grande e tal, mas aqui você tem bastante coisa que poderia ter melhorado na questão se fosse alinhado à esquerda, se as letras fossem um pouco menor, daria um pouco mais espaçamento entre as entrelinhas para ler esse volume de texto, teria uma questão de facilidade de leitura muito mais legal, assim, né? E aqui ele começa a explicar como criar a sua tag, né? Que é muito legal também. Aqui faltou talvez um pouco de uma imagem em alta resolução. Seria legal, cara, aqui talvez reproduzir o original, né? Você vê que tem coisas muito legais aqui na parte de baixo. As personagens. E é isso aí, alguns exemplos. Eu acho que aqui valeria também, ó, tomar cuidado com a questão das margens. Aqui tá bem no limite, tá ok. Talvez as internas um pouco maior, assim, né? Ainda mais se você faz a margem interna muito curta, a ideia é de tentar fazer uma ideia de continuidade. E aqui, justamente, eles não têm muita continuidade, no sentido de que, por exemplo, esse bloco tem uma outra disposição do que esse, não está feito em função desse. Então, nesse caso, vale a pena separar um pouco mais.
Bom, esse aqui, o da Gabriele, ficou lindíssimo. Bom, e eu, como fã de Zelda, obviamente adorei ter isso aqui em mãos, tá? As imagens são lindíssimas, todo estilo de Zelda é fantástico e tal, e aqui ele faz uma boa leitura do estilo do jogo. E, de novo, assim, aqui eu acho que aqui o volume de texto prejudica a leitura no formato do alinhamento central, né? Aqui, ó, a gente encontra também algumas situações em que seria interessante ter um pouco mais de distância entre a ilustração, né, no caso aqui a figura do Link, e o corpo de texto. Talvez um pouco mais de margem aqui seria ficar uma coisa interessante, um pouco mais de espaço para a gente segurar a publicação. E um pouquinho mais de espaçamento entre as entradas, assim. Eu sei que aqui, assim, cara, como é que eu coloco esse volume de texto? Né? Precisa colocar esse volume de texto e daí acaba que fica muito junto, aqui também muito junto. Nesse caso valeria a pena ter baixado o tamanho da letra, né? Um pontinho a menos do tamanho de letra, às vezes conseguiria ter melhorado essa distância, né? Outra coisa a se considerar é, por exemplo, aqui, deixa eu aproximar, ela teve o cuidado de colocar a plataforma do jogo com o logotipo da plataforma. Então aqui o Nintendo GameCube, aqui o Wii U, Switch, né? Ficou extremamente pequeno. Às vezes vale a pena utilizar só a letra mesmo, né? Para melhorar a legibilidade. Mas é um trabalho muito bonito, assim, eu particularmente adorei esse trabalho, eu gosto do acabamento final que foi dado, assim, o cuidado na encadernação. Trabalho muito bonito da Gabriele. Vamos lá, aqui um trabalho da Heloísa, estética nostálgica dos desenhos antigos. E daí é um trabalho basicamente de colagem de diversas fontes, né, de desenhos que ela gosta, assim, eu imagino, né, que são esses traços mais simplificados e tal, e que tem uma paleta de cores muito bacana, né. Bom, Tom e Jerry não é bem simplificado, né. Aqui tomar cuidado com... Alguns desenhos estão identificados. Aliás, quase todos estão, na verdade todos estão, né? A Pantera Cor-de-Rosa, mas está fácil de identificação. Peanuts, né? Tem uma relação de contraste, Tom e Jerry aqui. E esse aqui, infelizmente, sumiu, tá? O que acontece? Relação de contraste. O 101 Dálmatas aqui tem uma baixa luminância junto em cima de um fundo de baixa luminância. Vai ser difícil de ler. Então, toma cuidado com esse tipo de detalhe. Alice nos Países das Maravilhas. E aqui uma colagem um pouco mais livre, né? Misturando aqui o Tom Jerry com Peanuts e a Pantera Cor-de-Rosa. Talvez... Acho que ela se enrolou um pouco aqui na questão da paginação, né? Acho que ela queria várias páginas duplas e as páginas duplas acabaram que... Quando ela foi montar, ela não previu que ficaria um pouco diferente do que eu estava imaginando. Mas é isso. Aqui um trabalho da Letícia, formatinho pequeno, bem bacaninha, bonitinho. E muito bem montado, assim, em termos de diagramação. Um trabalho bem arejado. Tamanho de letras bastante T4, talvez um pontinho mais fosse legal, mas aqui ela faz uma coisa que é bacana, que é utilizar uma entrelinha, né, bacana entre um e outro, porque uma letra pequena, fundo preto com letra branca, ela tende a ficar menor, né, a percepção dela.
mas como ela usa uma entrelinha grande, fica mais legal. E aqui ela vai montando diversos trabalhos. Você vê o cuidado aqui de fazer a transição de uma página para outra, né? Utilizar algo que está entre a página do outra e não. Aqui talvez seja uma escorregada, né? Que você vê que sai do alinhamento do corpo de texto com o título. Mas de modo geral é muito consistente. E muito bacana também. Então, muito bom o trabalho da Letícia. Esse aqui é do Lucas, Cult of the Lamb, outro jogo que eu infelizmente não joguei também. E aqui o Lucas também ele imprimiu pelo menos uma ou duas vezes e teve a oportunidade de corrigir o trabalho dele, o que foi muito bacana, porque melhorou bastante da primeira para a segunda versão. Tamanho de letras bem legal para esse volume de texto, né? Aqui de novo a gente tem algumas diferenças de resolução entre as imagens, talvez não apareça em câmera, né? Mas vale a pena sempre trabalhar com imagens em alta definição sempre que possível, e se não der, tentar refazer quando for mais simples, né? Como é o caso dessa daqui, é uma imagem redesenhável, né? Não é coisa de outro mundo. Mas ele vai aproveitando esse esquema de duas páginas, uma relacionada com a outra, tem umas texturas e tal, e trabalho bastante consistente aqui do Lucas, muito bom. Ok, Diário de Palco do Zani. E daqui ele tá falando várias coisas de discos, assim, pensando em... acho que talvez em ideias, assim. É um trabalho bem, tipo, cara, vou fazer uma fanzine, e fez uma fanzine no sentido mais clássico possível, né? Como se fosse uma coisa no diário mesmo, escrito todo à mão e tal. É um trabalho muito bacana, bem diferente de todos, assim, então acho que ganha em vários aspectos, assim, muito legal. Muito bom o trabalho do Zani. Diário de Palco. Esse aqui é do Murilo, trabalho sobre Lionel Messi. Tem também esse formato pequenininho, consegue utilizar as duas páginas de modo bastante consistente. Você vê que tem essa transição aqui entre uma e outra, fica bem feito. Tamanho de letra bastante adequado, fácil de leitura, tem uma margem boa. Variação nas montagens das fotos, que é legal. Trabalho bastante competente, assim, legal. Genshin Impact. Esse aqui tá sem nome, mas é da Natália Joia. E cuidado aqui nos refilhos, tá? Tentem não fazer essas coisas na tesoura, porque pode dar umas coisas assim, né? Uns cortes meio estranhos, tá? Aqui de novo, volume de texto todo centralizado, às vezes não é problema quando a letra está mais espaçada, assim, por exemplo, nesse bloco de texto aqui, não vejo problema, está centralizado. Nesse aqui, já começo a achar que talvez ele teria que estar alinhado à esquerda ou coisa do gênero, né? Que vai de situação para situação, né? Vai alternando aqui entre um design de duas colunas, uma coluna só. Aqui tem uma transição de duas páginas, o que é bacana. Aqui da mesma maneira. Vai comendo, que já daqui a pouco tem que sair.
e um desenho dela aqui a lápis, o que é muito legal, tá? Que eu acho que tem que tomar cuidado nesse daqui, principalmente assim, a questão do refile acabou que fez com que a gente perdesse as margens e a consistência no trabalho, então tomar bastante cuidado com relação a isso, tá? Para que fique um trabalho mais homogêneo. Aqui, trabalho do Nicolas, né? E aqui eu acho que a letra tá um pouco grande, né? Eu acho que poderia ser uma letra um pouco mais menor para dar um pouco mais, uma mancha de texto mais confortável de leitura, né? E daí aproveitando margens maiores também, já que ia dar mais essa ideia de, né, dar uma usabilidade melhor também, você consegue ter espaço para segurar o livro sem colocar os dedos em cima, ficaria bem legal. Ele vai fazendo uma interação das ilustrações com o texto, né? Ele vai fazendo essa composição aqui que vai contornando a imagem. Algumas páginas claras, outras escuras, o que é bem legal, assim, acho que ele começa com tudo claro e daí depois é tudo escuro, assim, tem essa questão do conceito do trabalho dele que fica bem divertido também. Esse é do Rafael, com ilustrações à mão dele, que é legal. E aqui uma textura. É um trabalho bastante arejado, eu particularmente gosto disso. Tem gente que gosta de coisas mais carregadas, né? Mas eu acho bacana. Turnstile. Talvez a montagem aqui ficou um pouco prejudicada porque ele colou as páginas da frente de verso, né? E daí ficou um pouco mais difícil. Mas... e tomar cuidado também aqui, ó, com a falta de alinhamento. Eu tô sem uma régua aqui, mas dá pra gente notar por aqui, ó, que não tem alinhamento entre esse cara e esse. Deixa eu pegar um negócio aqui. Então tentar sempre trabalhar com alinhamento de títulos e massa de texto, a não ser que seja... tem uma finalidade muito clara, né? E daí geralmente isso aqui vai ser maior, assim, essa distância entre as coisas. Mas é isso aí. Trabalho do Rafael. Trabalho do Renan. Sobre o Neymar. Usa também uma composição bacaninha, assim, bastante margem, que é legal. Aqui o texto está centralizado, mas está justificado, né? Então fica um pouco mais legal de ler. E ele utiliza esse recurso de fazer tipo um recorte na imagem para colar. Funciona também, né? E é isto aí. Aqui toma cuidado um pouco com a margem muito curta, né? Mas é isto. Esse aqui é o da Samia. Tá? O da Samia ele tem uma peculiaridade que ele não tem nada escrito na capa, assim, então... né? De qualquer forma, é legal colocar coisas escritas na capa, ajuda, mas eu acho que dentro do contexto do fanzine, ok, funciona, né? E o da Samia também foi feito à mão, assim, com colagem e tal. Até daria para ser mais busy, assim, né? Mais povoado, assim. Aqui ela faz um pouco mais de sobreposição. Eu acho que o grande lance da composição das colagens é quando você faz as sobreposições e cria sentidos diversos, né? Não só a coleção das coisas empilhadas uma em cima da outra, mas é legal. E eu gosto da ideia de ter colocado as fotos dela, assim, dar uma
um ar de pessoalidade que acho que nenhum outro trabalho teve aqui nesse sentido. Então, muito bacana o trabalho da Samia. Estamos encaminhando aqui para o final. Aliás, esse é o último, finalmente. Chegamos aqui já em 40 minutos. Eu queria ter sido mais breve, mas de qualquer forma, são muitos trabalhos, né? Então acaba que alonga um pouquinho. Esse aqui é o trabalho do Vitor, tá? O trabalho do Vitor, o Vitor se empolgou, né? Porque ele tem várias páginas aqui, acho que passou de 20. Mas é um trabalho muito bonito também. E daí ele começa aqui fazendo, então... é um trabalho sobre um músico, né? Em particular. Né? E ele começa a fazer várias interações aqui de texto e imagem. Em alguns momentos isso cria aqui uns buracos no negócio, no texto. É difícil de ler, é bonito de olhar. Então, depende da sua intenção. Se você quiser que o leitor leia, talvez não seja a melhor opção, mas se você quiser fazer uma textura muito bacana, aí é legal, tá? Tomar cuidado também, se for uma coisa para ler, a margem aqui tá curta, né? Então a gente pode melhorar nesse sentido. E aqui, de novo aquela situação, né? O texto centralizado, mas justificado, que facilita a leitura. Então, que é legal, mas pode... Quando a gente está trabalhando com justificação, texto justificado acaba criando esse tipo de buracos no texto mesmo, que pode ser uma coisa um pouco difícil de leitura, tá? Ferramentas, eu vi o Vitor fazendo isso aqui no Figma, e infelizmente o Figma não tem controle de órfãos e viúvas, então você sofre um pouco, aliás não é órfãos e viúvas, mas de violações. Então você sofre um pouco para montar esse tipo de coisa num software que não seja Illustrator, nesse sentido. Illustrator não, desculpa, o InDesign, porque ele te dá suporte para essas coisas que outros softwares não vão dar, né? De qualquer forma, a composição é muito criteriosa, né? A gente vê aqui esses mosaicos que ele vai montando, fazendo relações entre expressão visual e a música, que é muito bacana. Páginas inteiras, né, aqui com essa dança. Muito bonita a composição da página, tá? E bacana o fato dele, você vê que o cuidado em montar a página dupla, que não é a página fácil, né, digamos assim, a página de meio. Muito bacana. Aqui a gente tem também essa situação, né? Trabalhar com justificado é complicado. Bom trabalho aqui, boa composição. Eu gosto da relação de contraste, que é desafiadora, porque você tem uma coisa de grande luminosidade, ou de média luminosidade, de baixa luminosidade e de altíssima luminosidade, tudo tá rolando assim. Uma página que vem no sentido diferente, que é muito legal. Dá para explorar bastante esse recurso. Em trabalho impresso, né? E é isso aqui. Ele termina aqui meio que fazendo um colofon, né? Mostrando as paletas de cor que ele utilizou, o tipo de fonte. Muito legal. Trabalho muito bonito do Vitor, tá? Só tomar cuidado com a questão das margens. As margens estão bem curtas e a questão dos justificados, que às vezes criam diversos artefatos assim, inesperados no texto. Bom, é isso, pessoal. Agradeço muito o empenho de vocês nesse trabalho. Vai subir junto na coleção disso daqui também os trabalhos dos seus outros colegas, das outras turmas. E, sei lá, tendo curiosidade, visitem lá, tem coisas bem bacanas, trabalhos muito bonitos. Um abraço e até mais.